De Jesus, receba a palavra com palmas essa noite. Amém? Poderia sentar. O pastor tocando guitarra é um ótimo pastor, viu? Eu pensei que ele estava ali só segurando a guitarra. Eu nem ouvi a guitarra. Quem está feliz? Pedi depois o pessoal da mídia para, quando for tirar foto, fazer um Photoshop no olho, que o olho tá vermelho, tanto de chorar. Não é outra coisa não, viu, irmão? É que eu estava ali chorando, ouvindo a voz de Deus. E quando a gente está na presença de papai, não tem como você se controlar. Se dá vontade de chorar, você chora. Se dá vontade de orar, você ora. Se dá vontade de fechar os olhos, você fecha. Na presença de Deus nós temos liberdade. A palavra do Senhor fala que onde o Espírito de Deus está, ali há liberdade. Nós somos livres para adorar ao Senhor. Essa semana, meditando no que falar, por muitas vezes já tentei fazer várias palavras, várias pregações, para deixar armazenada para quando precisar ter algo, mas eu não consigo ser assim. Se você é um pregador, se você é um líder que tem várias palavras para pregar, Deus lhe abençoe, mas eu não consigo ter várias palavras. O Senhor sempre tem algo a tratar comigo na semana, de que eu vou falar, de que eu vou estar na escala de pregação. E essa semana foi uma semana onde o Senhor falou muito forte através de pequenas coisas. Ele sempre dava o direcionamento. Semana passada teve um aniversário do amigo de Levi e fomos a um sítio. E quando chegou lá nesse aniversário, tinha várias brincadeiras. Era jogar bola, tinha piscina. E no final do aniversário, antes dos parabéns, teve uma brincadeira que fazia muito tempo que eu tinha brincado. E a última vez que eu brinquei foi no sítio que meu sogro tem. E quem fez foi a minha sogra. Quem já brincou de quebra-panela? Abaixa a mão, irmão, senão eu vou saber a tua idade. Todo mundo que brincou de quebra-panela sabe que a diversão e a adrenalina que é brincar de quebra-panela. Sim ou não? A gente tava lá, amarramos uma bola, fez a fila de criança. Só que depois da fila de criança veio uma fila de adulto que tomou as crianças e as crianças foram para um lado, os adultos foram para o outro e queria brincar. E vinha aquela questão de amarrar o olho, pegar um pano. E sempre quem está amarrando faz a questão de dar aquele aperto mais forte para que não consiga enxergar nada. Sempre tem um que fica assim na frente para saber se está vendo ou não. Depois pega a pessoa, gira, até ficar tonta. Depois pega, dá um pedaço de pau com um prego. Só quem brincou disso sabe que é brincadeira raiz. Aí depois de ainda achar que foi pouco, coloca a pessoa numa certa distância, deixa a pessoa virada para o lado errado e fica um bocado de gente gritando no ouvido: para a direita, para a esquerda, para, vai, bate aí, volta. E até chegar ao ponto da pessoa acertar. Mas até a pessoa acertar, nesse processo todo, muitas vozes gritam, dão direcionamentos errados. Chegava lá naquele lugar, tinha pessoas que estavam lá só para dizer errado onde estava o balão que estourava. Tinha pessoas que ficavam, agora, o cara estava a quase 5 metros de distância do balão, vai, o cara, no vento, errava o alvo. Quando ele tirava, errou o alvo. E nessa brincadeira, quando eu voltei para casa, Deus começou a falar: só acerta o alvo quem escuta a voz certa.
Que voz você tem obedecido, querido? Qual voz você tem escutado? A voz da multidão ou a voz de Deus? Pergunta para a pessoa que está ao teu lado aí, para ela não dormir. Qual voz você tem escutado? Qual é a voz? Aí vai mais além. Qual a voz que você tem obedecido? Escutar é uma coisa. Escutar e obedecer vai mais além. Agora balança ele assim. Ouça a voz de Deus. Amém? O tema de hoje, coloca aqui no telão que fala. O tema de hoje vai falar sobre obedeça a voz. Abre por favor, irmão, a tua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 18, a partir do verso 1. E a gente vai ler alguns textos hoje. Segunda Crônicas 18, a partir do versículo 1. A palavra do Senhor diz assim: Josafá tinha grande riqueza e honra, e aliou-se a Acabe mediante casamento. Alguns anos depois, ele foi visitar Acabe em Samaria, e Acabe abateu muitas ovelhas e bois para receber a ele e a sua comitiva. Não era Silvio Santos não, mas aqui a caravana foi grande, viu? Vários bois e várias ovelhas para receber a sua comitiva. E insistiu que atacasse Ramote e Gileade. Acabe, rei de Israel, perguntou a Josafá, que era rei de Judá: irás comigo lutar contra Ramote e Gileade? E Josafá respondeu: eu sou como tu, e o meu povo é como teu povo, estaremos contigo na guerra. Mas acrescentou: peço para que primeiro busque o conselho do Senhor. Então o rei de Israel reuniu 400 profetas e lhe perguntou: devemos ir à guerra contra Gileade, Ramote e Gileade, ou não? E eles responderam: sim, pois Deus a entregará nas mãos do rei. E Josafá perguntou: não existe aqui nenhum profeta do Senhor a quem nós podemos consultar? O rei de Israel respondeu a Josafá: ainda há um homem por meio de quem podemos consultar o Senhor, mas eu o odeio, porque nunca profetiza coisas boas a meu respeito, mas sempre coisas ruins. É Micaías, filho de Imlá. O rei não deveria falar isso. Josafá respondeu. Então o rei chamou um dos seus oficiais e disse: traga aqui Micaías, filho de Imlá, imediatamente. Usando vestes reais, o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam sentados em seus tronos, à ira, junto à porta de Samaria, e todos os profetas estavam profetizando em transe diante deles. E Zedequias, filho de Kenaaná, tinha feito chifres de ferro e declarou: assim diz o Senhor, com esses chifres tu ferirás os amoreus até que sejam destruídos. Todos os outros profetas estavam profetizando a mesma coisa, dizendo: ataca Ramote e Gileade e serás vitorioso, pois o Senhor entregará nas mãos do rei. Versículo 12. O mensageiro que tinha ido chamar Micaías lhe disse: escuta isso, irmão, veja, todos os outros profetas estão dizendo para o rei que ele terá sucesso, a sua palavra também deve ser favorável. E Micaías, porém, disse: juro pelo nome do Senhor, que eu direi o que o Senhor Deus me mandar. Quando ele chegou ao rei, o rei lhe perguntou: Micaías, devemos ir à guerra contra Gileade, Ramote e Gileade ou não? E ele respondeu: atacai e sereis vitoriosos, pois eles serão entregues em vossas mãos. Isso foi ironicamente, tá, irmão? E o rei lhe disse: quantas vezes eu devo fazer você jurar que você vai me dizer a verdade em nome do Senhor? Então Micaías respondeu: vi todo Israel espalhado pelas colinas, como ovelhas sem pastor, e o Senhor dizer: esses não têm dono, cada um volte para casa em paz. O rei de Israel disse a Josafá: eu não lhe disse? Ele nunca profetiza nada de bom a meu respeito.
mas apenas coisas ruins. Até aí, daqui a pouco a gente continua. Pode apagar a luz. Se eu perguntasse para você, quem foi Daniel? Quem foi Ezequiel? Quem foi Isaías? Quem foi Jeremias? Quem foi Elias? Eu acredito que 99,9% das pessoas saberiam quem foram esses homens. Mas se eu perguntar para você, quem foi Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, o número já começaria a diminuir. Poucas pessoas sabem quem são esses homens ou quem foram esses homens. Mas se eu perguntasse para você, quem foi Micaías? Você saberia responder quem foi Micaías? Eu acho que a maioria das pessoas que estão aqui nunca ouviu falar de Micaías. Micaías, assim como os outros homens que eu acabei de falar, Daniel, Ezequiel, Isaías, Jeremias, Micaías, ele foi um profeta de Deus, no mesmo tempo que o profeta Elias estava profetizando em Israel, que profetizou contra Acabe, que falou para Acabe naquele tempo lá, quando Acabe juntou 450 profetas, que não haveria chuva dos céus, até que a palavra dele se cumprisse. É o mesmo tempo que quando Elias falou para Acabe, olha, Acabe, vai cair fogo dos céus agora, porque o Deus que eu sirvo é verdadeiro. Foi no mesmo tempo que eles profetizaram para aquela geração. E tem em comum aí Acabe, que naquela época era rei. Só que no tempo passado, na dispensação da lei, ou no tempo da lei, Deus ele usava homens e mulheres que tinham ousadia, que tinham intimidade, que tinham certeza de quem a ele servia. Pessoas que tinham intimidade, que ouviam a voz de Deus, que eram usadas para mostrar a verdade ou qual era a vontade de Deus para aquele povo. Homens e mulheres que tinham coragem, que não se corrompiam, que não tinham medo de falar a verdade. Só que nos tempos de hoje, na dispensação da graça, a gente ouve tanto essa palavra, né? Graça, estamos vivendo o tempo da graça. Deus ele usa homens e mulheres do mesmo jeito para falar a vontade dele, para dizer a vontade dele, para expressar aquilo que ele quer. Ele necessita de homens e mulheres de coragem, que tenham ousadia, que tenham intrepidez, que tenham intimidade, para que aquilo que ele tem a passar para o seu povo seja feito da maneira como ele quer, que não desvie a rota, porque a palavra de Deus, a verdade de Deus é uma só, é uma reta. Quem desvia da reta acaba modificando aquilo que Deus quer. Nos tempos de hoje, quando a gente vê, abre rede social, vê na rua, a gente vê tanta coisa diferente daquilo que Deus fala na Bíblia, que chega a assustar, chega a tal ponto que o Deus, o Criador de todas as coisas, aquele que criou juntamente com o Espírito Santo, com Jesus, todo o universo, virá motivo de chacota para pessoas, porque homens que deveriam falar a verdade, que deveriam ouvir a voz de Deus, expressar aquilo que Deus quer, têm desviado, muitas vezes para aparecer, muitas vezes para ser reconhecido, para mostrar que tem autoridade, mas o verdadeiro intuito não é alcançado. O verdadeiro objetivo não é alcançado. Só que o que preocupa, o que traz preocupação para a igreja do Senhor é, muitos que estão na igreja, por não fazer a sua parte, têm começado a ouvir vozes diferentes e acabam se desviando da vontade de Deus e nem percebem. Acabam mudando a rota, acabam saindo daquilo que Deus quer e nem percebem, porque são
movidos por ventos, são movidos por situações, são movidos por pessoas que falam coisas bonitas, coisas maravilhosas, aquilo que vai encher o ego. Se aquilo vai encher meu ego, então simplesmente eu vou começar a ouvir isso aqui, porque isso me conforta. Mas o Evangelho, ele não traz conforto. O Evangelho, ele traz mudança. O Evangelho, ele não traz zona de conforto. O Evangelho, ele traz transformação. O Evangelho, ele traz mangas arregaçadas. O Evangelho traz homens e mulheres que estão dispostos a sair da sua zona de conforto e fazer aquilo que Deus quer. A verdade, querido, de Deus, ela é uma só, ela não tem atalhos. Se você vê alguém tentando te apresentar atalho, corre daí. Sai de perto, porque não vai levar para a porta estreita. A quantidade de falsos profetas que tem hoje, Paulo já alertava isso lá a Timóteo: cuidado, vai vir tanta gente e vai falar coceira no ouvido, que vai dar coceira, presta atenção, fica ligado, porque por um momento, se tu não prestar atenção, tu pode botar tudo a perder. A vontade de Deus, ela é soberana em nossas vidas, amém? A gente acabou de ler um texto sobre um homem chamado Micaías, mas para que a gente entenda esse texto, a gente vai percorrer por alguns versículos. A gente vê que no começo do texto fala que Josafá, ele foi até Acabe por causa de um casamento. Calma aí, bora entender, para a gente começar a raciocinar. Depois que Salomão morreu, Israel, ele foi dividido em dois reinos: Reino do Norte e Reino do Sul. O Reino do Norte, ele ficou reinado justamente por Acabe. E o Reino do Sul, Judá, o Reino do Sul, que era justamente a questão de Judá, ficou reinado, governado por Josafá. Então Josafá, ele tinha um filho que casou com a filha de Acabe. E nessa passagem que a gente acabou de ler, Josafá, ele estava indo até Acabe, justamente naquele momento familiar, vamos lá. Só que Acabe, simplesmente, quando viu aquela situação, se aproveitou e disse assim: olha, eu estou precisando atacar um povo, tu vai me ajudar? E Josafá simplesmente disse: olha, nós estamos aqui juntos, o meu povo é o teu povo, a gente vai atacar. Mas antes de tomar qualquer decisão, a gente vai consultar a Deus. Escuta aqui, irmão, abre a mente. Toda e qualquer decisão que você vai tomar na tua vida, ela tem que ser apresentada ao Senhor. Eu sei que aqui tem gente que está para tomar decisão e que está perdido, que não sabe o que fazer, mas aqui ainda não apresentou a Deus o que precisa ser feito. Seja da decisão grande ou da decisão pequena, apresente ao Senhor, porque Ele é o único que tem o poder para te dar o direcionamento correto. Sabe qual é o problema do crente? É que ele busca apresentar as coisas a Deus quando dá errado. Aí vem aquele chorô: Senhor, estou precisando que o Senhor me ajude, porque tudo tem dado errado. Aí eu fico imaginando Deus lá em cima dizendo assim: mas tu nem me apresentou o que é que tu tinha que fazer? Toda e qualquer decisão, ela precisa ser apresentada a Deus antes do que o pior aconteça. Entenda, 100% das decisões erradas que você tomou, que eu tomei, se tivesse sido apresentadas a Deus antes, teria tomado um rumo diferente. E Josafá chega para Acabe e disse: eu concordo, eu vou contigo, porém, primeiro temos que consultar ao Senhor. Aí o que é que Acabe faz? Junta 400 profetas. Vamos lá, a gente vai juntar aqui um bocado de homem que se diz profeta, para a gente consultar o que é que Deus vai querer fazer. Escuta uma coisa, querido. No tempo passado, Deus, ele só falava através de 3 classes de pessoas: reis, profetas e sacerdotes. Tudo que Deus queria direcionar para o povo, Ele dava e passava por uma dessas pessoas e dizia assim: ó, vá falar isso, isso e isso. Aí o profeta ia lá e falava. Só que a gente acabou de ler que
Acabe, ele era rei, ele estava governando. Só que Acabe não fazia a vontade do Senhor. Porque não é título que move o coração de Deus para que Deus se relacione. Era para você pelo menos ter dado um amém, amém. Porque muitas pessoas muitas vezes estão atrás de título. Não é título que vai fazer com que o Senhor converse com você. Aí Acabe junta 400 profetas e diz assim: eu quero guerrear contra Ramote de Gileade. Deus vai me abençoar. E aqueles profetas dizem: sim, o Senhor entregará em tuas mãos o teu inimigo. Aí Acabe: agora eu vou. Só que um homem de Deus, ele tem que ter prudência. Josafá diz: espera aí, calma. Você perguntou a profetas teus aí que são profetas falsos. Tem algum homem, algum profeta de Deus aqui, de verdade, que nós possamos consultar? Aí quando vê, Acabe pega e diz: sim, tem. Tem um camarada aí chamado Micaías, mas eu tenho raiva dele. Quando eu estava lendo esse texto, o Senhor me direcionou para que essa passagem não saísse da minha visão. Tem um homem aí de Deus. Em meio a tantas coisas erradas, o homem de Deus, ele sempre vai ser procurado para saber qual o decreto que Deus tem sobre aquele lugar. Enquanto tiver homem e mulher de Deus nessa terra, haverá a presença do Senhor, haverá transformação, porque o homem de Deus tem a autoridade dada pelos céus para falar aquilo que Deus quer. Aí simplesmente Acabe estava procurando respostas em lugares errados, com pessoas erradas. Aí Josafá diz: procura o homem certo. Quer ter resposta certa? Para de procurar em lugares errados. Pessoas erradas, lugares errados só trarão caminhos de morte. Quantos casamentos frustrados, destruídos, porque foram pedir conselho a outros casamentos que eram falidos? Pessoa errada. Quantos sonhos jogados no lixo, deixados de ser realizados, simplesmente porque foram perguntar a pessoas que nunca construíram nada. Olha, o que é que tu acha? Faz não. Meu irmão, minha irmã, você tem livre acesso ao Senhor. O que Deus quer é que você ouça a voz dEle. O que Deus quer é que você pare, afina os teus ouvidos e diga assim: essa voz é diferente. Essa voz eu já ouvi. Não é a voz do meu pai, não é a voz da minha mãe, não é a voz da minha esposa, do meu filho. Essa voz é a voz do Senhor. Quando Ele fala é algo extraordinário. Essa semana eu estava no shopping com meu filho e Deus falou algo no meu coração. Só estava eu e ele. E Deus disse: agora vá para a praça de alimentação e fique lá conversando com ele. Quando eu cheguei junto com o Levi, eu: senta aqui, filho, a gente vai resolver algumas coisas. Olha só, Deus falou comigo. Levi parou, olhou para minha cara assim e ficou. Quando eu comecei a dizer o que é que Deus tinha falado comigo, meu filho tem 7 anos de idade, vai fazer 8 daqui a 8 dias, 10 dias. Disse assim: pai, o que o senhor está conversando comigo só pode ter vindo de Deus. Ouvir a voz de Deus é para quem quer. Ouvir a voz de Deus é para quem está disposto a pagar preço. Pastor, o senhor erra não? Erro. Mas a gente tem que entender que o lado humano da gente pode até errar, mas o espiritual vai sempre vencer. O Senhor, Ele vai ter que sempre estar acima do pecado. O Senhor, Ele tem que sempre estar acima das nossas decisões, das nossas vontades. Errar, você vai errar, eu vou errar, todo mundo está sujeito a errar. Porém, quando você busca o Senhor em todo o tempo, Ele sempre vai estar lá para dizer: meu filho, por aí não, faça assim. Meu filho, por aí não, o que você quer vai dar errado, faça dessa maneira. Acabe estava procurando conselho com pessoas erradas. Josafá simplesmente diz: tem um homem de Deus aqui? Tem.
mas eu odeio ele, porque ele nunca profetizou algo de bom para mim. E eu fiquei lendo esse texto e rindo, porque eu fiquei imaginando a cena. Eu já procurei todo mundo, mas eu vou ter que procurar um homem de Deus de novo, porque quem tem livre acesso é ele, quem sabe o que Deus quer é ele. Mas eu odeio ele, porque o que ele fala para mim só traz palavras que muitas vezes querem minha transformação. Aí eu pergunto para você, o mundo lá fora está te amando ou está te odiando pelo que você tem falado? Porque um homem ou uma mulher de Deus, dá para reconhecer com suas atitudes, sempre vai gerar confronto no que é errado. Muitas pessoas, quando chegam diante de autoridades, diante de pessoas que têm um cargo importante, chega lá e diz, eu vou falar o que ele quer ouvir. Se Deus mandou você falar aquilo que é certo, vai e fale, e Deus se encarrega do resto, ponto. Ah, mas ele é o presidente, não interessa, o Senhor é o dono do universo, ele se encarrega de que ele está falando. Porque nós estamos aqui neste lugar assim, como homens e mulheres de Deus, para fazer a vontade de Deus, independente de. É mais importante ter a palavra de Deus sobre a nossa vida do que a palavra do homem. Aí Josafá diz, então vamos procurar, vamos trazer esse homem para cá, porque esse homem que nós devemos ouvir. Então Acabe pega e diz, tragam Micaías. Só que quando chegaram perto de Micaías, foi um daquelas pessoas chegaram assim para ele assim, ó, eu vou dar o papo para tu. Estão te chamando lá, o rei está te chamando, mas estão dizendo para ele que ele vai vencer. Então eu vou dizer logo a tu, tu vai dizer que vai vencer também. Aí Micaías disse, eu juro pelo nome do Senhor, que eu só vou falar aquilo que Deus quiser que eu fale. Você não deve se dobrar a homem nenhum quando o Senhor falar com você. Sabe por quê, querido? Porque muitas vezes o mundo vai tentar sempre manipular para fazer o que ele quer. E o que tem acontecido é que muitos homens e mulheres de Deus têm cedido aquilo que Deus tem falado e têm começado a dar voz ao que o mundo tem falado. E quando a gente começa a dar voz ao que o mundo fala, tudo começa a dar errado. A igreja, quem é o dono dela é o Senhor. E eu amo esse lugar, sabe por quê, querido? É porque aqui nesse lugar existem homens e mulheres de Deus que ouvem a voz de Deus e fala, doa ou não doa. Fala feita a pastora Cléo, não gostou? O problema é seu. Mas se o Senhor falou, tem que falar. Aí Josafá vai, quando chega junto Micaías, aí Micaías chega junto dos reis e diz assim, olha, Micaías, o que é que tu tem para falar? Eu vou ganhar ou não? E Micaías pega e fala em tom irônico, você vai ganhar. Aí Acabe se revolta, quantas vezes eu já mandei você falar, fale a verdade do que Deus tem para mim. Aí Micaías diz, olha, eu vi ovelhas sem pastor, voltando para casas, porque o pastor delas havia morrido. Quando ele acontece essa situação, Josafá, Acabe olha para Micaías e Acabe diz, está vendo? É por conta disso que eu não queria chamar ele. Ele só profetiza coisa ruim para mim. Só que tem uma coisa interessante. Deixa eu só... Pronto. Tem uma coisa interessante nessa parte, é que havia 400 profetas dizendo sim, Micaías dizendo não. Mesmo que todo mundo diga sim, mas o Senhor disse não, permaneça com a palavra do Senhor. Não venda aquilo que Deus tem na tua vida por nada. Ah, mas eu vou ser perseguido, mas eu vou ser humilhado, mas eu vou ser... Permaneça com a palavra do Senhor, porque no final das contas, o Senhor, Ele vai honrar a tua vida. Versículo 23, só para a gente caminhar para o final, porque agora que a gente está começando a palavra. Zedequias, filho de Quená, aproximou-se de Micaías
e deu um tapa na cara de Micaías. E disse: por qual motivo, por qual foi o caminho que o Espírito da parte do Senhor, quando saiu de mim, foi falar para você? E Micaías respondeu: você vai descobrir quando você estiver se escondendo de quarto em quarto. Então o rei ordenou: envie Micaías de volta para Amon e o governador da cidade, e a Joás, o filho do rei, e digam: assim diz o rei, ponham este homem na prisão e deem a ele pão e água, até que eu volte em segurança. E Micaías declarou: se você de fato voltar em segurança, o Senhor não falou ao meu intermédio. E acrescentou: ouçam o que eu estou dizendo. Tem alguma semelhança aqui entre Micaías e Elias? Os dois profetas, e os dois chegaram no momento que só tinha pão e água. Sabe o que significa pão e água, querido? Pão e água é o suficiente para você sobreviver. Às vezes Deus nos deixa passar por situações que teremos apenas o suficiente para sobreviver. Mas se Ele estiver no controle, o suficiente é tudo. Pastor, a situação está difícil. Eu sei, querido, está difícil, mas você tem o suficiente, você tem Deus, você tem tudo. Mas pastor, as contas apertaram. Você tem Deus, você tem o suficiente, você tem tudo. Micaías, ele foi humilhado. Imagina, levar um tapa na cara de um cara que estava totalmente errado por fazer a vontade de Deus. No momento desse aqui, eu acho que muitos partiriam para cima do outro lá. Mas Micaías disse: você vai ver se eu estou falando a verdade. Você vai ver que se o Senhor falou ao meu intermédio, se vai acontecer. Acabe duvidou. Acabe simplesmente disse: duvido, leva ele preso, bota ele lá dentro de uma prisão, porque quando eu voltar. Aí Micaías disse: eu vou estar lá dentro de uma prisão, mas eu sei que você não vai voltar, porque o Senhor me falou isso. Tenha certeza do que Deus fala para você. Se você só tem pão e água, é o suficiente. João 6,35 fala: então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca mais terá fome, e aquele que crê em mim nunca mais terá sede. Tem pão e água, querido? Tu tem tudo. Elias, levanta. Eu estou com medo de morrer. Eu quero sair daqui. Elias, levanta. Pega pão, água, come, que tu vai ter que caminhar. O teu propósito ainda não acabou. Tu tem que sair daqui. Elias, acorda de novo. Come mais pão e água, porque a tua jornada é longa. Você precisa do suficiente para chegar até o teu propósito. Você precisa ter aquilo que vai dar sustância a você, que vai dar coragem a você, para que você consiga alcançar o seu propósito. Essa semana, esse mês, nos PGs, nós temos falado sobre chamado, sobre vocação, sobre missão, sobre propósito. Chamado é para quem ouve a voz de Deus, para cumprir um propósito, mas você só chega lá se você tiver o suficiente, pão e água. Se você estiver no caminho certo, a situação está difícil, mas o Senhor está contigo, você tem pão e água, querido. Jesus estava num barco, o barco estava perto de afundar, jogado para um lado e para o outro, os discípulos com medo, mas esqueceram que ele tinha pão e água. Eita, vai afundar, vai morrer, e agora? Não, vamos lá, vamos chamar ele. Jesus, ele vai morrer. Calma, eu estou aqui, você tem o suficiente para sobreviver. Quando o rei Acabe e o rei Josafá foram para a guerra, Acabe tentou driblar aquilo que Deus tinha falado sobre a vida dele. Ele foi escondido de soldado. Ele disse para Josafá: olha, tu vai como rei, tu bota a veste real, e eu vou aqui escondido como um soldado. Mas chega lá na guerra, a gente vai ganhar esse povo, porque os profetas falsos falaram. Sabe o que aconteceu? O rei da Síria disse assim: a gente só vai mirar nos reis. A gente não vai matar soldado, a gente vai mirar no rei. A gente quer matar o rei. Quando foram matar, só tinha Josafá vestido de vestido real.
Josafá clamou ao Senhor: Senhor, tem misericórdia. O exército contrário pegou uma flecha, um soldado pegou uma flecha, atirou aleatoriamente. Onde é que está isso, pastor? Versículo 33. De repente, um soldado disparou seu arco ao acaso e atingiu o rei de Israel, atingiu Acabe, entre os encaixes da sua armadura. Veja só, entre os encaixes, entre as brechas da armadura, e acertou justamente Acabe, que estava no carro junto com outro soldado. E a batalha foi tão violenta, durou o dia todo, e assim o rei de Israel esteve a enfrentar os arameus em pé do seu carro. E quando chegou a tarde, no pôr do sol, ele morreu. Sabe por quê? Porque o que o Senhor fala é decreto. Não adianta correr. Se o Senhor decretou algo a teu favor, que terá vida, que terá bênção, vai acontecer, independente de. Se o Senhor declarou para você: olha, vai por esse caminho, querido, acredita, ouve o que Deus tem para falar e permanece. Acabe não quis dar ouvido à voz de Deus, quis procurar falsos profetas e acabou morrendo. O que tem acontecido no mundo de hoje é porque as pessoas, ao invés de procurar a palavra que transforma, a palavra que traz vida, começam a procurar palavras que enchem ego, e no final disso tudo é morte. A igreja está aqui aberta, de portas abertas, o povo de pé para dizer: nós pregamos a palavra certa. O número pode ser até resumido, mas falamos aquilo que Deus quer. Não negociamos os valores que temos, não negociamos a palavra. O que rege esse lugar é a palavra do Senhor, e nós iremos até o fim dizendo: o Senhor quer libertar a sua vida, o caminho é esse, o céu é por aqui. Se você for pelo caminho da porta larga, você não terá vida, mas se você estiver no caminho da porta estreita, ali haverá vida eterna. Não há espaço de peso extra, a porta é estreita. O peso extra tem que ser começado a ser tirado, tem que começar a deixar de lado, para que quando eu chegar diante do Senhor, opa, Gabriel, você ouviu a minha voz, você foi um verdadeiro homem na terra, você de fato falou aquilo que eu queria. Venha, bendito meu Pai, a casa é para você. Quem ouve a voz de Deus, quando abre a boca, não fala besteira. A palavra de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, tem um valor no reino espiritual, e Deus cumpre com ela. Independente das circunstâncias, ouça a voz de Deus. Aqui Micaías, ele foi odiado. Aqui Micaías tentaram induzir ele ao erro. Aqui Micaías apanhou na cara, ele foi humilhado. Aqui Micaías, ele foi preso. Tinha apenas o suficiente, mas continuou permanecendo, ouvindo a voz de Deus. Aí você olha para Jesus. Jesus passou por tudo isso que Micaías passou. Foi odiado, humilhado, foi induzido ao erro, apanhou, foi preso. Isso inúmeras vezes mais do que Micaías. Mas ele permaneceu ali, ó. Eu sou Deus, eu vim dos céus, mas eu vou ouvir a voz do Pai. Eu preciso cumprir o meu chamado aqui, porque esse povo precisa ter relacionamento novamente com o Pai. E eu vim aqui apresentar esse povo que sim, existe um Pai, que o Pai ama, que o Pai quer transformar vidas. Jesus cumpriu, ouviu a voz de Deus e foi até o final, sabendo que o que ele tinha para fazer, Deus já tinha determinado e aconteceria. Querido, cumpra o seu propósito para o qual você veio. O Senhor te chamou para cantar, o Senhor te chamou para ministrar, o Senhor te chamou, cumpra o seu propósito. Vá fazer o que Deus tem para a sua vida. Chega de desculpas. Ah, mas eu fui ferido, eu também fui, mas eu tenho que me levantar e tenho que ir. Dias atrás eu estava conversando com o Patrick. Quantas vezes subimos em cima de um púlpito, muitas vezes entristecido, mas temos que cumprir o nosso propósito, o nosso chamado. Não importa o que nós estamos sentindo, porque nós não vivemos por aquilo que nós sentimos, vivemos por aquilo que cremos. Nós temos que cumprir a vontade de Deus e ponto. Pastor, então me fale uma palavra para acalmar o meu coração. Mateus 5, 11 e 12, termino com esse versículo. O Ministério do Louvor já pode vir, vai ficando de pé, igreja. Mateus 5, 11 e 12, vai dizer assim: bem-aventurados são vocês, bem felizes são vocês, quando, por minha causa,
os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Versículo 12: alegrem-se, regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus. Não é na terra não, viu, querido? É nos céus. Pois da mesma forma perseguiram os profetas que vieram e viveram antes de vocês. Está sendo perseguido? Te alegra. Estão levantando calúnia contra você por causa do Senhor? Te alegra. Porque quando chegar nos céus, o galardão será entregue, a recompensa será entregue por Deus a você. Assim, toma aqui, meu filho. Você cumpriu, doeu, apertou, foi perseguido, humilhado, mas cumpriu o seu propósito. Não deixe de ouvir a